maior cidade do estado, unida pelo futebol. Um clube que nasceu campeão arranca sorrisos e lágrimas da Zona Norte à Zona Sul. O torcedor se enche de orgulho ao vestir a camisa do time que honra o nome de Joinville. Mas o coração desses torcedores nem sempre foi preto, branco e vermelho. Até meados da década de 70, América e Caxias dividiam joinvilenses. Mas as glórias do passado se transformavam em momentos difíceis. A situação financeira era muito grande, era muito preocupante e aí nunca chegava a disputar título. O meio-campo Fontan viu tudo acontecer. Com pai atleticano, em 1968 ele foi jogar no rival, o Caxias Futebol Clube. Até 75 no Caxias Futebol Clube. Mas tive uma pequena passagem, já aproveitando, no América, né? Porque hoje eu sou um jogador que jogou no Caxias, no América e no Jack. No Caxias, as mãos do seu Juvencio aliviavam as dores dos atletas. Massagista desde 1963, ele trabalha até hoje na área e lembra com saudades daquela época de futebol. Eram todos unidos, trabalhavam todos por todos. Né? Melhor, choravam quando perdiam um jogo. Essa união toda veio como consequência das dificuldades financeiras que os dois clubes da cidade passavam. Para não desaparecerem, a solução parecia evidente. Os empresários e a imprensa conseguiu botar na cabeça dos diretores da época de Caxias e América em formar um clube só. E, felizmente, deu certo. Deu tão certo que a torcida logo abraçou o novo clube. E as reuniões para a fusão dos dois times aconteciam aqui, nessa recreativa, que hoje, é claro, está mais moderna. E foi aqui que as primeiras carteirinhas de sócio começaram a ser distribuídas, 2 meses depois da fundação do Joinville Esporte Clube. E eu, na época, já era o diretor secretário na recreativa. E aí eu, como diretor secretário, vi aquele movimento, como era apaixonado por futebol, eu fui lá e já dei meu nome, disse, eu quero me inscrever para ser sócio desse time. Esse time eu sei que vai ser legal. Aí eu recebi a carteirinha número 12. E dá só uma olhada nessa relíquia. Quem recebeu a carteirinha número 1 foi Luiz Gomes, ex-prefeito de Joinville, que em 1976 era candidato. Esses primeiros torcedores já tinham orgulho do novo time, com jogadores que eles conheciam muito bem. Todos os jogadores de Caxias e América participaram então do Joinville Esporte Clube, onde o Joinville colocou todos os salários em dia dos atletas. Foi feita uma peneira, Caxias e América, daquela peneira onde fomos campeão. A estreia do clube recém-criado foi num amistoso contra o Vasco, empate em 1-1. Realmente era difícil vencer o Jack em casa. A partir daí, seguiu-se uma temporada maravilhosa, inesquecível, que está marcada na história do clube como o ano do nascimento e o ano do primeiro título estadual. O Jack nasceu campeão e o primeiro a erguer a taça foi o capitão Fontan. Nós decidimos com o Juventus do Rio do Sul o Campeonato Catarinense. Ganhamos lá com gol de linha e ganhamos em Joinville com gol de Tonho. Um carnaval em Joinville. Toda a cidade, as cidades vizinhas, todas aplaudiram o plantel. Todo mundo se sentia parte daquela conquista. Acabava qualquer desconfiança e nascia uma paixão que desde os primeiros jogos movimentava multidões em Joinville. Sofria, chorava, sorria, vibrava porque eu participava, eu ganhava bicho como jogador e nós era muito apoiada dele. Naquela época era uma família. No ano seguinte, o Jack jogava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e encaminhava mais um título catarinense. Mas depois de vencer o primeiro e o segundo turno, o Jack acabou eliminado no hexagonal final. Apenas um tropeço nesse início tão surpreendente. Eu era joinvilense e não podia jogar mal, né? Porque a gente ia passar na cidade e ia ter uma repercussão negativa. Não, a gente se preocupava em jogar bem e ganhar os jogos, principalmente os jogos Joinville, onde a torcida já vinha para o campo perguntando de quanto que o Joinville vai ganhar hoje. Foi a partir de 1978 que o Jack viveu os melhores momentos da sua história. Começava ali a trajetória para o octacampeonato. Cruzou bem, olha o gol, lindo! A nossa diferença era a união. Na marca
Cerca de 12 minutos. Até hoje tido como talvez o melhor time da história do clube. Apertado, Maringá. Cada vez mais afinidade entre os jogadores, né, companheirismo. Então isso era a força do Joinville, né, naquele octacampeonato. Um time praticamente imbatível. O Jack começou a década de 80 com 2 títulos estaduais consecutivos. E liderado pelo talento do ídolo Nardella, a equipe tinha disposição e qualidade para chegar muito mais longe. O lateral da... Ninguém está pensando no individual. A nossa estrela está aqui, é o Nardella. Dá carrinho, passa o bumbum no chão, sem problema. Jogar do lado do Nardella era a coisa mais fácil que tinha, porque o Nardella, a gente fazia scout do jogo, ele não errava um passe no jogo. Tudo isso transformou o Nardella no maior jogador de todos os tempos dentro do clube. Um ídolo que coleciona 7 títulos estaduais. Eu creio que Deus tem um propósito com tudo isso na minha vida e me trazer para cá, porque na verdade eu não queria vir. Sempre falei isso, sempre fui sincero, né? Mas eu vi que era isso mesmo que Deus queria para mim, em todos os aspectos. O primeiro título do Nardella valia pelo Catarinense de 1980, mas a final só foi disputada em março de 81. Foi o tricampeonato do Jack, a primeira taça levantada em casa. E o palco era esse aqui, o Ernestão. O Jack goleou o Criciúma por 4-1 e o último gol foi dele. Muito complicado, Ademir, né? Nardella bateu! 1982, 83, 84. O Joinville entrava sempre para vencer e vencia. Cada título engrandecia aquele time com tão poucos anos de vida. Entre tantas marcas importantes, chegou o ano de 1985 para bater recordes e para ficar na memória de todos os torcedores e jogadores. O ano do octacampeonato. Geraldo! Gol! Na época também estavam construindo a ressacada e o Lauro Burgo era o treinador do Avaí e ele subiu em cima de uma daquelas máquinas lá, né, das obras lá e disse que ia passar a patrolar os alemães, né? E aí isso aí também mexeu muito conosco, né? Eu via jogador no vestiário dando murro na parede e tal, coisa que eu nunca tinha visto, né? Jogador louco para entrar em campo para mostrar que aqui a coisa era diferente. Foi assim, aquele doping, né? A energia das arquibancadas contaminou o time. Contaminou o João Carlos Maringá, que em menos de 50 segundos de jogo abriu o placar para o Joinville. Provavelmente o gol mais importante na minha carreira foi o gol do título. Um gol bonito, né? Um gol de fora da área. Mas assim, nós entramos pro jogo com a certeza que nós, mesmo sabendo que o Avaí tinha um bom time, que nós íamos ganhar o jogo, né? E o Jack queria mais títulos. A hegemonia no estado parecia não ter fim. Mas em 1986, o clube não chegou à final. Apenas um breve intervalo para o que viria no ano seguinte. Eu tive um choque com o Itá e cortei a cabeça, assim como o Itá também. Mas eu saí de campo e não queria, eu queria voltar pro jogo, né? E aí enrolaram minha cabeça com uma faixa, ficou horrível, né? Por sinal. E voltei para jogar e daí o jogo continuou, daí eu fiz o segundo gol, né? Era o último título da década, o último título daquela geração que não estava acostumada a perder. Nós estávamos preocupados em vencer jogos, porque o nosso objetivo era não mexer em salário. Nós vivíamos de bicho. O time jogava 8 partidas por mês, ganhava 5, empatava 2, perdia 1. E nós vivíamos com bicho, então nós não queríamos perder esse privilégio. O período mais vitorioso do Jack deixou marcas na torcida, na história do clube, na história de cada jogador. A cidade de tantas lembranças boas se tornou a casa de muitos deles. E o Joinville virou o clube do coração de quem viveu grandes alegrias por aqui. Hoje mais do que nunca sou joinvilense e estou aqui acompanhando o Joinville, torcendo pelo Joinville para que ele cresça ainda mais, né? E a torcida principalmente, que merece. Essa torcida do Joinville merece muitas alegrias. Joinville Tantas alegrias, catarinense de futebol. tantas conquistas em tão pouco tempo de história. Foram 10 títulos estaduais em 12 anos. Uma imagem muito importante do futebol de Santa Catarina.
Mas na década de 90, a torcida, que estava acostumada a sorrir, passou por um jejum de comemorações. Encerrou, não tem condição, os jogadores do Figueirense já vão saindo. Muito difícil, o apoio não tinha como nos dias de hoje, mas a partir dos anos 2000, né, que 99 mais precisamente, a equipe começou a crescer, começou a se estruturar. O ex-goleiro Marcão viu tudo isso de perto. Ele veio de Criciúma e chegou ao JEC em 1988, na base do clube. Por muitos anos não sentiu o gostinho de ser campeão. Até que no ano 2000, esse gol de Fabinho tirou o Joinville da fila. Depois de 13 anos, o tricolor voltava a levantar a taça de campeão estadual. Eu só corria, eu queria abraçar o torcedor queria me abraçar, abracei as pessoas que eu podia abraçar naquele momento, os meus companheiros, os meus amigos que estavam ali próximos. Então foi muito gostoso, uma emoção muito grande. A festa começou no Ernestão e se espalhou por toda a cidade. O Marcão também comemorou e muito, mas não estava lá quando a partida acabou. Aos 30 minutos de jogo, um acidente tirou o goleiro da final. Atingiu o Marcão. Foi uma contusão muito séria, eu tive até uma parada, né, uma parada respiratória, tudo. Fui reanimado, mas assim, aquele negócio, graças a Deus deu tudo certo, né? Eu fui acordar só no hospital e depois sabendo da notícia, né, que o Joinville tinha sido campeão. Infelizmente nessa final aconteceu essa cena trágica aí, mas que no final deu tudo certo. O goleiro já estava pronto para outra e a torcida toda também, pronta para mais um título. O bicampeonato veio em 2001, um ano impecável. Lá em Criciúma, assim, eu acho que naquele ano foi o melhor jogo da competição. Acho que foi tudo reservado para aquele momento lá. Eu revi o jogo depois novamente, então foi um jogo assim inesquecível, porque foi, eu acho que uma partida impecável em todos os aspectos. Daí em diante o clube não alcançou nenhum título, mas estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2004 a Arena foi inaugurada e com ela vieram os momentos mais difíceis da história do JEC. No primeiro ano em que o time jogou aqui no novo estádio, caiu da Série B para a Série C. Em 2008 chegou a ficar sem série e sem calendário para o ano todo. Joinville vem atuando, todo mundo sabe, com uma camisa alugada do Juventus de Araguá. Uma equipe que havia descido todas as escadas, todos os degraus de uma hierarquia no futebol brasileiro. Na ocasião, eu intitulei o Joinville como uma equipe fora de série. Pior do que estava, não poderia ficar. Então, junto com o Nereu, junto com o Fontan, o Wilfried, o grupo que assumiu, o João Martinelli, a gente conseguiu fazer um trabalho de reestruturação, voltar. E não foi só no futebol. Joinville, nesses últimos anos, teve muitas conquistas, lojas, campo de treinamento, centro de treinamento que foi ampliado. Em meio às dificuldades da época, apareceu por aqui um menino magrinho, que de lateral direito virou meio-campo. E da base do Joinville foi para a seleção brasileira e para os melhores clubes do mundo. Para mim é um orgulho ter jogado nesse clube, e para o meu orgulho maior ainda, fazer parte dessa história do Joinville. Mesmo à distância, continuo torcendo e que espero um dia voltar e vestir essa camisa mais uma vez. Ramires não viveu a melhor época do JEC, mas viu o centro de treinamento se modernizar e a arena ser construída. E viu o esforço da diretoria para reerguer o futebol do clube. Nós tivemos que recomeçar, o Joinville recomeçou uma nova fase aí. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, administrar o Joinville como se ele fosse não teu, mas do sócio. Eu diria que esse período de 2008 para cá foi o período mais difícil do Joinville. Acho que nós merecemos o Joinville na Série A, na Série B, numa boa campanha. E por tudo isso eu me sinto realizado, eu me sinto feliz, porque acima de tudo eu sou torcedor de Joinville. Sim, dá orgulho. As dificuldades fazem parte da história e servem de aprendizado. O torcedor conheceu o céu na década de 80 e o inferno no fim dos anos 2000. Mas o Joinville renasceu, deu a volta por cima e os anos seguintes trouxeram as maiores conquistas da história do clube.